Amém? Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus, é um prazer estar aqui. Não é fácil estar aqui, com certeza, mas sem dúvida nenhuma é um privilégio. É um privilégio nós podermos estar falando um pouquinho da palavra do Senhor. Eu já peço perdão de antemão para os irmãos, porque eu sou muito chorona, irmãos. Até hoje, desde 6 anos atrás, eu nunca mais consegui ministrar a palavra do Senhor sem chorar. Vocês logo vão descobrir o porquê disso. Eu vou me esforçar para que isso não aconteça. Mas caso aconteça, já estou pedindo perdão aí para os irmãos. Amém? Apesar que o choro significa o quê? Sensibilidade, né? Amém? Então vamos abrir, vou pedir ajuda para a nossa irmã Angélica, para estar me ajudando. Nós vamos estar lendo aos poucos a palavra do Senhor lá em Êxodo 14, do 1 ao 5. Nós vamos ler todo o capítulo, mas nós vamos esmiuçando aos poucos. Êxodo 14, do 1 ao 5. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampem diante de Pi-Airote, entre Migdol e Omar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: Estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor, e eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: Por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel para que não nos sirva? Amém, os irmãos aqui podem se assentarem. Nós estamos num grupo muito abençoado hoje, assistindo aqui, o qual, quando eu cheguei, me surpreendi, fiquei bastante feliz. Amém, saudade de todos. Irmãos, vamos analisar primeiro a situação que nós hoje estamos passando. Depois nós vamos analisar o povo de Israel, a situação do povo de Israel. O tema dessa mensagem é: o que fazer quando não há mais saída? Nós estamos passando por situações difíceis, uma pandemia que surgiu do nada. Essa pandemia está rodando aí desde novembro, nós estamos aí chegando daqui a pouco em junho, e até agora não foi descoberto uma vacina, não foi descoberto ainda um medicamento, ainda não foi descoberto a cura. Nós estamos passando por situação complicada, a impressão que nós estamos em terra estranha, que esse tempo não é o nosso tempo, que esse espaço não é o nosso espaço, que essa terra não é a nossa terra, porque de repente nunca se falou desde a gripe espanhola, mais de 100 anos atrás. De repente, o tempo que antes os pais não tinham para os seus filhos, esposo para as suas esposas, de repente o tempo sobrou. Pais não sabem o que fazem, porque um dia estão falando fique em casa, outro dia estão falando saia de casa. As autoridades estão perdidas. As maiores autoridades do mundo todo, especialistas, cientistas do mundo todo estão estudando e não estão conseguindo um retorno, não estão conseguindo uma resposta, porque ninguém tem resposta. Os pais de famílias, eles precisam ficar em isolamento social, mas se ficar, o que acontece? Vão ficar desempregados. Seus filhos vai faltar, sim, o pão, o leite. Só que se eles saírem das suas casas, eles correm o risco de pegarem o vírus. Nós estamos falando de um inimigo invisível. O que fazer, amada igreja, quando não há mais saída? O que fazer quando não há o que fazer? Aleluia. Glória a Deus.
De repente eu fico na minha casa, mas de repente eu preciso sair da minha casa. Eu preciso sair para trabalhar. Mas vamos analisar um pouquinho a situação de Faraó, a situação do povo de Israel. Era um povo com mais ou quase 2 milhões de pessoas. Eles eram cativos, eles foram presos por mais de 400 anos. Eles eram cativados, eles eram prisioneiros do Egito. E de repente eles saíram, eles fugiram, porque eles precisavam conquistar ali a sua liberdade. Então eles estavam num espaço que não era o espaço deles. Tudo ali era muito novo. Eles estavam numa terra que não era a terra deles. Eles estavam ali sendo dominados pelo medo. Eles eram prisioneiros também do medo. Aleluia. Eles estavam numa terra diferenciada, numa terra terrível. Eles estavam num deserto. No deserto não tem água, irmãos. Aleluia. Não tinha como eles fazerem um barco de última hora para esconder quase 2 milhões de pessoas. Não dava para esconder esse povo atrás de uma árvore. Só que de repente, em algum momento ali, eles se viram na seguinte situação. Na frente, o Mar Vermelho. Atrás, um exército poderoso de Faraó. O que fazer quando não há mais saída? Irmã Angélica, leia lá, por favor, versículos 6 e 7. E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitões sobre eles todos. Olha a situação de Israel. O lugar é difícil. O lugar não era o lugar deles. Eles não dominavam aquele lugar. Eles não sabiam nada daquele lugar. Era a primeira vez que eles estavam ali naquele espaço, ali naquele lugar. Aleluia. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que, como o texto diz, Faraó escolheu 600 carros dos melhores do Egito para atacar Israel. Amados, o inimigo, quando ele vai nos atacar, ele escolhe as suas melhores armas. Ele não vem de qualquer jeito para nos atacar. Quando ele quer derrubar, principalmente o cristão, ele vai pegar as suas melhores armas. Eles vão pegar os seus melhores recursos. Por isso que nós sempre estamos pregando: fiquem firmes, não desistam, permaneçam na presença do Senhor. Porque o nosso segredo é estar adorando a Deus mesmo em meio à tempestade. Não desista, meu irmão. Mas eles estavam naquela situação. Toma cuidado, meus irmãos, porque o inimigo, quando ele quer nos atacar, ele vai atacar com o seu melhor. Mas o Senhor Jesus tem o seu melhor para o seu povo também, aleluia. Continue lá, irmã Angélica. Versículo 8, 9 e 10, por favor. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse aos filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram com alta mão. E os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. Aleluia. Diz o texto que quando Israel viu aquele exército poderoso, o melhor da época, vindo para cima deles, aleluia, o que aconteceu? O que o texto nos diz? Que eles temeram. Eles temeram, sabe por quê? Porque eles não acreditavam que Deus ia dar um escape para eles. Eles estavam desacreditados, eles não acreditavam nem mesmo neles. Como é que eles iam acreditar que Deus ia fazer alguma coisa para eles? Aleluia.
eles estavam experimentando uma nova experiência. E essa experiência se chama liberdade. Até então eles não sabiam o que era ter liberdade. E a liberdade, meus irmãos, tem um preço. Às vezes nós vemos, glória a Deus, uma alma está livre, foi liberta do cativo, mas tem um preço para nós termos a nossa liberdade. E a nossa liberdade, esse preço, exatamente, são as nossas escolhas, são as nossas atitudes. Enquanto Israel era cativeiro, alguém respondia por eles, alguém tomava atitude por eles, porque eles eram prisioneiros, eles estavam aprisionados, alguém mandava neles, alguém tinha sobre eles as suas atitudes. Mas a partir do momento que eles conquistaram ali aquela liberdade, eles estavam experimentando uma nova experiência. O pastor Gilmar falou hoje sobre nós termos as nossas experiências. Irmãos, muitas vezes nós contamos experiências dos outros. Nós contamos testemunho dos outros e tem testemunhos maravilhosos, mas nós precisamos ter as nossas experiências. Nós precisamos contar aquilo que Deus fez nas nossas vidas, para testificar aquele que está oprimido, aquele que se encontra numa situação de beco sem saída. Aleluia! Então eles foram ali naquele momento dominados pelo medo. Eles estavam espantados, porque atrás vinha todo aquele exército para cima deles. Aleluia! Atrás vem Faraó, e à frente eles não podiam seguir, porque estava o mar estava ali, e eles não tinham opções, não tinha como fazer, não tinha como fugir. Aleluia! E eu tenho certeza que você que está em casa neste momento, você pode estar passando por um deserto assim. Você pode estar pensando, eu não tenho mais saídas para o meu casamento, eu não tenho mais saídas para as minhas crises financeiras, não tem mais saída com essa epidemia toda, com essa pandemia. Quando que isso vai acabar? Os números aumentando, os desempregos aumentando, e a perspectiva cada vez pior. Quando? O que fazer? O que fazer? Eu não tenho mais saídas, porque o meu filho, que eu oro há anos para ele se livrar das drogas, não consegui até hoje. Não tenho mais saídas. Aleluia! É só o que muitos falam, não tenho mais o que fazer. Eu não tenho mais para onde ir. Só que o problema, meus amados, está exatamente porque quando se encontram no momento de desespero, a pessoa vai chorar, ela vai se trancar no quarto, ela vai cair em depressão, ela vai entregar os pontos, ela vai dizer para ela mesma que não tem mais o que fazer para ela, que ela não tem mais mudanças. Aleluia! O que devemos fazer numa situação dessa? Vamos continuar a leitura, versículo 11 e 12. E disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Aleluia! Aqui começa a resposta de Deus para você sair de situações que não tem mais o que fazer, que não tem mais como sair de situações. Irmãos, o grande perigo de nós deixarmos o medo tomar conta de nós é que esse medo ele pode se transformar em pavor. E pavor o que é? É um medo descontrolado. O medo ele pode neutralizar todas as suas atitudes. Se é para você ir para o sul, você vai para o norte. Se é para você tomar uma atitude, quando você vê, você toma uma atitude precipitada.
Algo que era para você fazer, mas você não fez. E aquilo que não era para você fazer, você acabou fazendo por causa do medo. O pavor. E era isso que o povo de Israel estava sentindo naquele instante, naquele momento. Era um pavor. Era um medo descontrolável. Como é que eu posso dar um exemplo sobre isso? Uma pessoa que dirige, é normal para ela abrir o carro com a chave, coloca a chave na ignição e ela faz funcionar o carro, coloca na primeira marcha e vai embora. Uma pessoa que está com medo, está em pânico, está fugindo de um bandido, está com pressa, o que ela vai fazer? Ela vai tremer, ela não vai conseguir nem achar o buraquinho da ignição para colocar a chave, ela não vai conseguir nem abrir a porta para ela entrar no carro, porque ela está descontrolada, ela está com muito medo. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque algo que é normal para nós, algo que é normal, corriqueiro no nosso dia a dia, pode transformar numa coisa que você não vai controlar, de fazer muito, de colocar uma chave numa ignição. Aleluia! Por isso Moisés falou ali para o seu povo: não temais, ficai quietos. Espera um pouco, não seja precipitado. O nosso Deus é o Deus do socorro na hora da angústia. Aleluia! Amados, muitos aqui no Paraná me conhecem. Eu já preguei, já dei o meu testemunho. 95% das igrejas aqui no Paraná. O meu testemunho, só ele contando, ele dura na base de 1 hora. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês algo que o Senhor fez na minha vida. Aqueles que já ouviram 300 vezes vão ter que ouvir 301 vezes agora. Há 6 anos atrás, eu fui diagnosticada com câncer de mama. Eu descobri esse diagnóstico no dia 18 de julho de 2014. E nesse mesmo ano, irmãos, eu perdi o meu pai, eu perdi minha mãe. O meu único filho foi atropelado por uma moto. Eu precisei fazer cirurgia nas 2 mamas, onde eu retirei 40% de cada mama. Fiz 6 sessões de quimioterapia das mais fortes. Fiz 25 sessões de radioterapia. Perdi todos os meus cabelos. Inchei. Estou tentando, faz 6 anos desinchar, até agora não consegui. As minhas unhas ficaram todas roxas. Perdi 2 dentes. Mas, amados, eu digo para vocês que foi o ano mais difícil da minha vida. Foi um ano onde o pânico, o pavor, se eu não estivesse na presença do Senhor, teriam me consumido. Talvez eu nem estaria aqui nessa noite falando para vocês. Por isso que é tão importante, irmãos, nós estarmos na presença de Deus. Porque o dia mau vai chegar para nós. E aquilo que vai dimensionar o nosso problema vai ser estar realmente naquilo que eu acredito. A quem eu sirvo. Meus amados, teve um dos dias em que foi um dos dias bem complicado. Eu fui tomar banho e eu sabia que os meus cabelos iam cair. Mas de repente, de uma hora para outra, é uma coisa assustadora. Os cabelos começaram a cair, irmãos, ficou assim, tudo preto. O box ali do meu banheiro, de tanto cabelo que caiu. Quando eu saí, depois eu fui pentear o meu cabelo, caiu mais um tanto. Eu fiquei com essa parte já de começo, sem nada de cabelo, irmãos. Foi apavorante. As irmãs, que têm um cuidado tão grande com seus cabelos, que às vezes falam, eu estou com uma queda de cabelo, mas queda cai ali alguns fiozinhos, irmãos. Queda é quando uma pessoa faz quimioterapia. Aí ela perde praticamente 50% tudo de uma vez, irmãos. É algo assustador.
A minha mãe fazia 6 meses que tinha falecido. Meu filho fazia 3 meses que tinha sofrido um acidente. E naquela manhã eu fui tomar banho. Quando eu saí já chorando, muito debilitada emocionalmente, eu recebo uma ligação. Que o meu pai, que já estava também enfermo, ele tinha problema nos pulmões. E a informação é que ele tinha sido levado, entubado na UTI. Como o problema dele era pulmonar, eu sabia que ele não ia sair, ele não ia voltar. Então, amados, ali complicou ainda mais para mim. Liguei chorando para o meu esposo, ele falou, mas Rita, você sabia que os teus cabelos iam cair? Você sabia que isso ia acontecer? Vai lá na igreja, vai orar, vai buscar de Deus, vai aliviar um pouquinho. E eu vi, irmãos, aqui embaixo tem uma sala de oração. E eu não vim orar. Eu vim clamar. Eu me joguei nesse chão. Eu fiz poças de lágrimas ali naquele lugar. Porque eu pedia, Senhor, se o Senhor não estiver comigo nessa situação, eu não vou dar conta, eu não vou aguentar. E eu queria que Ele me ajudasse, eu precisava que Ele me ajudasse a dar graças, porque eu não estava conseguindo agradecer a Ele por tudo aquilo que estava acontecendo comigo. E ali eu fiquei muito tempo, eu gritava naquele lugar. Eu clamava, eu batia no chão, Senhor me ajuda, Senhor me ajuda. E amados, de repente eu senti uma força me puxando daquele chão. De repente não, depois de muito tempo. E ali eu comecei a glorificar Deus, agradecer a Ele. Senhor, eu te agradeço por tudo que eu tenho passado. Senhor, eu te agradeço por cada química que está entrando aqui no meu corpo, porque eu sei que vai me deixar mais forte. Senhor, eu agradeço por cada fio de cabelo que está caindo, porque o Senhor vai me devolver fios mais fortes. Senhor, eu te agradeço, porque o meu pai, eu sei que o Senhor vai recolhê-lo, mas ele já foi batizado no teu nome, Senhor. Eu sei que ele vai estar bem nos seus braços. Aleluia. E ali eu comecei a chorar de alegria. E quando eu saí daquela sala de oração, eu saí fortalecida. Então, amados, por que eu estou contando isso? Porque quando nós nos encontramos numa situação sem saída, é para os braços do Pai que nós devemos correr. É para o lado dele que nós devemos ir clamar. Clama, clama, clama. Quantas vezes existe essa palavra na Bíblia? E foi ali que eu clamei. Aleluia. Versículo 13, Angélica, por favor. Glória a Deus. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. Vede, irmãos. O que significa vede? Significa fé. Significa acreditar. Significa você começar a agradecer por aquilo que ainda não aconteceu na sua vida. Mamães, vocês que são inférteis, comecem a agradecer a Deus pelo filho que já está no seu ventre. Isso é fé, isso é vede. Se a tua casa está uma bagunça, meu irmão, coloca a ordem nela, use a autoridade que Deus te deu. Vede a sua esposa submissa, vede os seus filhos obedientes, vede, irmã, o seu esposo que ainda não voltou para a casa de Deus. Começa a ver. Meu irmão, meu amado que me ouve nessa noite, você está desempregado, o desespero já te assolou. Abra os seus armários e pela fé comece a ver os teus armários cheios de alimento, cheio de comida. Comece a ver coisas boas, mesmo em tempos de secura, mesmo em tempo de deserto, aleluia. Vede, é pela fé, meus irmãos. Vede que Deus vai abrir as portas do emprego para você. Vede que essa pandemia logo vai embora. Vede que logo vai sair uma vacina. A cura logo vem, eu creio. Vede, eu creio pela fé que a cura logo vem. Aleluia. Não tenha medo, irmãos, não tenha medo, tenha fé.
Obedeça a direção de Deus. Amados, em torno de dia 15 de março agora, mais ou menos, um testemunho muito lindo que aconteceu. Foi naquela semana que estourou tudo. Meu Deus, estava uma loucura. Os aeroportos fechando, voos sendo cancelados, o povo tudo doido, para cima e para baixo, autoridades falando, fique em casa, outro falando, saia de casa, o povo não sabia para que lado ir, todo mundo num beco sem saída, numa situação difícil. Eu tenho um filho de 18 anos, faz 1 ano e meio que ele mora nos Estados Unidos, ele está estudando lá, e daí ele me passou uma mensagem. E daí ele falou: mãe, estão fechando aqui a escola. Hoje é quinta, eu tenho até sábado para sair da escola. Eu peguei e falei para ele: filho, volta lá para tua casa. Você mora lá com a família, ele mora com a família. De segunda a sexta ele mora na escola. Sábado e domingo ele fica com uma família, que é do nosso ministério. E uma família abençoada. Eu falei: volta lá para a família. Volta para a casa do pastor. Daí ele falou: mãe, tem um irmão da igreja que está com suspeita de Covid. O pastor falou que não é para mim voltar para lá agora. Amados, o meu filho só tinha 2 lugares para ficar lá. Num, ele não podia ficar. E no outro, ele não podia chegar. Meu esposo pegou e falou assim: ligue para a Gol e veja se eles adiantam a passagem dele, que já estava comprado para o dia 21 de maio agora. Era para quinta-feira. Veja se consegue adiantar. Fiquei um tempão falando com a atendente, explicando a situação. Ela quase que chorou comigo no telefone. Ela é mãe. Mamães, vocês que me assistem neste momento, pensa no coração dessa mãe. Você está com um filho lá do outro lado do mundo. Ele só tem 2 lugares para ficar. E nesses 2 lugares ele não podia ficar. Passagem aérea para eles não tinha voo. Eu falei para a atendente: tenta para mim, moça, pelo amor de Deus, tenta lá em São Paulo, eu vou buscar ele. No Rio de Janeiro, eu pego o carro e vou lá. Não tinha para Curitiba. Nada, irmãos, nada. O que um bom cristão nessas horas vai fazer? O que fazer quando não há mais saída? Primeiro, eu tentei aquilo que cabia a mim tentar. Porque, meus amados, o que Deus vai fazer para você é o impossível. O impossível Deus vai fazer para você. Agora, aquilo que você pode correr atrás, aquilo que você pode fazer, é você que tem que fazer. Eu fui e fiz a minha parte como mãe. Como pais, nós demos ali aquele suporte para o meu filho. Não conseguimos. Aí eu fiz 2 coisas. A primeira delas, eu fui clamar. Fui para o joelho. É o lugar que todo cristão deve estar quando está com problemas sem saída. E ali eu comecei, orei a Deus e falei: Senhor, a peleja é tua. Eu não tenho mais o que fazer. O que dependia de mim eu já fiz. Então agora é contigo, Senhor. E a segunda coisa que eu fiz, irmãos, eu fui dormir. Fui dormir. Era 3 horas da tarde. Os irmãos aqui sabem que eu amo tirar o soninho da beleza. À tarde, eu gosto de dormir. Eu levanto cedo para fazer minhas coisas cedo, para à tarde eu poder repousar. Eu já tinha tentado tudo que podia fazer. Já tinha orado a Deus, fui dormir. Depois uma irmã me falou assim: como que uma mãe consegue dormir em meio a uma crise dessas? Eu consegui. Porque eu sabia que Deus ia ter um retorno para mim. Eu sabia que Deus iria me ajudar. Naquela mesma quinta, no dia, às 22 horas, fizemos um vídeo chamada com a Adria. E na expectativa do que vai acontecer. E daí ele falou assim: mãe, pai, eu falei com meu amiguinho, o Kevin, e ele falou com os pais dele, e eles ficaram mobilizados com a minha situação, e eles falaram que eu posso ir lá e ficar o tempo que eu quiser lá na casa deles. Irmãos, oh glória a Deus, aleluia! Pode glorificar aí na sua casa, sim, aleluia!
Glória a Deus, mas o milagre não ficou só nisso, meus irmãos. Ali nós já começamos a glorificar, glória a Deus, aleluia, Deus maravilhoso, comecei a agradecer. Amados, sábado ele foi para a casa da família Smith. Ele foi lá com seu amiguinho. E daí, o menino é filho único, tem 2 irmãs que são casadas. E o casal, né, os pais do menino falaram assim: já que nós temos que ficar confinado, então vamos acampar, vamos pescar. Eles têm um barco, eles têm um trailer. O pai, em combinação com a esposa, e foram com os 2 meninos e ficaram 2 semanas acampando, longe de tudo e de todos. Mas o detalhe de tudo isso, o que é, meus amados? É que aquele irmão que estava com suspeita de Covid, deu negativo. Ele não estava com Covid. Se o Adrian não fosse viajar com a família, ele voltaria já nos dias seguintes para casa novamente, na casa que ele mora. Ele voltaria para lá. Mas olha, amados, nessas 2 semanas que o Adrian ficou acampado, foi um casal lá na casa da família que ele mora. E foi nesse momento que daí, de fato, eles foram contaminados com Covid. Infelizmente. Mas a família está bem, está tudo bem com eles. Mas ali eu percebi tudo aquilo que o Senhor fez para livrar o Adrian. O Senhor, Ele não permitiu do Adrian voltar ali para aquela casa. Porque o Senhor, Ele sabe de todas essas coisas, irmãos. Amados, coloquem algo na cabeça. Quando o Senhor, Ele quer te abençoar, Ele vai mover céus e terra para te livrar, para te abençoar. Aleluia! Glória a Deus, e nós só temos motivos de sobra para agradecer e glorificar o nome do Senhor. Versículo 14 e 15, irmã Angélica. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Oh, glória a Deus, aleluia. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Marchem. O Senhor pediu para Moisés: eu quero que vocês marchem. Moisés, ele não foi discutir com Deus porque que Deus estava mandando eles marchar naquele momento. Ele foi lá e marchou. Quando o Senhor falou para Noé construir a arca, que se ele fizesse daquela forma, ele iria salvar a sua família, ele não discutiu com Deus, ele foi lá e fez. Amados, muitas vezes nós precisamos ir atrás do nosso milagre. Nós não podemos, em certas ocasiões, cruzar os nossos braços e esperar o milagre chegar até a nossa casa. Não, nós devemos ir. E o Senhor mandou: marchem. Tem muitas passagens na Bíblia, eu poderia te citar muitas, onde nós podemos ver que a pessoa precisou ir atrás do seu milagre. Eu vou citar somente um exemplo, por causa do tempo, que é a mulher do sangue, do fluxo de sangue. Uma mulher que ficou 12 anos com problema de hemorragia. Uma mulher que ela gastou todo o seu dinheiro. Ela tinha os seus melhores médicos. Eles não puderam fazer nada por ela. Uma mulher que estava anêmica, que estava sem forças, que já não tinha ânimo para nada. E o pior, se ela saísse para fora da sua casa, ela poderia ser apedrejada, porque naquela época ela era considerada imunda. Mas um certo dia, ela ouviu falar de um homem chamado Jesus, que iria passar lá na vila que ela morava, e falaram para ela que aquele homem curava. E o que ela fez? Ela não pensou 2 vezes, e ela saiu. Eu imagino que situação que essa mulher chegou. Porque no coração dela, ela já tinha criado perspectivas, que se tão somente eu tocar nas orlas do Senhor, eu vou ser curada.
ela criou essa perspectiva. E foi isso que aconteceu. Ela foi curada. Ela não se importou se iriam jogar pedras nela. Ela não se importou com a sua fraqueza. Ela foi. Muitas vezes, meus amados, nós precisamos sair do nosso aconchego. Muitas vezes nós precisamos sair do nosso comodismo para nós vermos o milagre acontecer em nossa vida. Aleluia, aleluia. Eu fiz a cirurgia da retirada do câncer da mama numa segunda-feira. Numa terça-feira eu tive alta. E naquela mesma semana, na sexta, iria ter um grande congresso dos jovens, onde um pastor americano, o pastor Jonathan Helms, iria estar ministrando. E eu gostaria muito de ir, mas devido àquela situação, eu já tinha colocado no meu coração que eu não tinha como ir. A cirurgia foi tudo bem, foi uma bênção. Na sexta-feira começava o trabalho. Meu esposo estava lá no quarto de guerra dele, no quarto de oração. E quando ele saiu do quarto dele, ele falou assim: Rita, eu não sei o que vai acontecer hoje, mas você tem que ir lá naquele congresso. Deus vai falar com você. Alguma coisa vai acontecer. Eu, por um momento, eu pensei, mas como assim? Eu estou toda aberta, eu estou toda embrulhada aqui, como é que eu vou? Ninguém sai 3 dias depois de uma cirurgia grande e você vai num congresso. Mas, amados, na hora eu lembrei dessa mulher do fluxo de sangue. E eu levei em conta quem estava me falando. Eu, Rita, eu não conheço um homem que ore mais que o meu esposo. Ele é o meu esposo. Ele é o pai do meu filho. Ele é o meu pastor. Como é que eu não ia ouvir isso dele? Como é que eu não ia aceitar um pedido desses? Era para o meu bem. Mais do que ligeiro. Eu tomei banho, me aprontei. Era o mês de agosto, um frio. Eu fui de pantufinha, levei um travesseiro para me sentar, coberta para me cobrir. E naquele salão, de repente, os pastores de outras igrejas que me viram chegando, eles começaram a questionar o que eu estava fazendo ali. Irmã Rita, eu soube que você estava fazendo uma cirurgia. O que você está fazendo aqui? Está tudo bem? Irmãs vinham até mim e falavam: irmã Rita, você não fez a cirurgia? Irmãs, eu queria o meu milagre. Eu fui lá porque eu fui atrás do meu milagre. De repente aquele pastor começou a pregar. Amados, o tema da mensagem era: ainda existe uma porta. Esse homem pregou 15 minutos. Sabe sobre o que ele pregou? Ele pregou sobre fé. Ele pregou sobre cura. Ele pregou sobre milagre. Ele pregou tudo aquilo que eu precisava saber, que eu tinha dúvidas no meu coração, sobre um servo, uma serva dele passar por momentos difíceis da forma como eu estava passando. Amados, aquilo eu coloquei no meu coração, que aquele pregador, ele estava ali para falar comigo. Ele veio da América para falar comigo, porque foi assim que eu me senti. Ele pregou tudo aquilo que eu precisava ouvir. Amados, e se eu fico na minha casa, no meu aconchego, aleluia, ele pregou 15 minutos, fez o apelo. Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de ser curada, irmãos? Antes dele terminar o apelo, eu estava lá na frente. Eu fui lá. Os pastores aqui do Paraná, tinha vários pastores da região, sabiam o que eu estava passando, eles me cercaram, fizeram um círculo. E ali eles começaram a orar por mim. E, amados, eu senti um toque. Eu senti uma virtude. Eu senti algo que eu nunca na minha vida eu tinha sentido. E eu tenho certeza que naquele dia eu fui curada. Eu tenho certeza que naquele instante o Senhor me curou. Aleluia. Porque ele havia falado para o servo dele: chama sua esposa, vai lá,
Lá eu quero fazer a obra. Lá eu quero falar com ela. E eu fui, amados. Isso foi numa sexta. Quando foi no sábado, eu tive a minha oportunidade aqui na igreja. Os irmãos mais antigos vão se lembrar disso. E eu fui testemunhar sobre algumas coisas. E eu falei para eles assim, falei, irmãos, a medicina não me declarou ainda curada. Perante a medicina eu não estou curada. Mas aqui, na palavra de Deus, lá em Isaías 53:4, me diz que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia! E entre 98% de cura que o meu médico tinha me dado, eu fico com os 100% da palavra de Deus. Glória a Deus! A medicina ainda não me curou. A ciência ainda não me declarou curada. Mas a palavra do Senhor, eu creio na palavra do Senhor. A palavra de Deus, irmãos, é a melhor revelação que alguém pode receber. Aleluia. Glória a Deus. Declare coisas boas na sua vida, irmãos. Versículo 16, irmã. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Primeiro vocês observem que Jesus, ele declarou para Moisés que ele precisava marchar. Marche, Moisés. Marche com seu exército. Primeiro você marcha, depois eu abro o mar. E o Senhor fala nessa noite para você, irmãos. Primeiro paga o seu preço na presença do Senhor. Depois Ele vai abrir o mar para você. Aleluia. Primeiro marche. Se você está sentindo aí na sua casa, de você levantar, coloque. E vocês aqui também, amados, levante por um momento. Pegue na mão de quem está aí e comece a marchar. Marchar o que é? Glorificar, é guerrear na presença do Senhor. Aleluia. Deus, meu irmão, revestiu você de toda a autoridade. Então use essa autoridade. Use essa autoridade para você conquistar as suas vitórias. Aleluia. Se o Senhor deu, aleluia. Se o Senhor deu ordem para você marchar, não discuta com Deus. Marche, guerreie, não desista, glorifica, insista. Aleluia. Marcha. Bota a ordem na tua casa, meu irmão. Se o teu filho não está te obedecendo, assim como o pastor Chester prega, minha casa, minhas regras. Ah, mas ele já tem, pode sentar. Ah, mas ele já tem 18 anos, não importa. Quem manda lá é o pai. Se você tem 18, 20, 21, pode ter 30 anos. Mas se você está debaixo da autoridade dele, quem manda lá é ele. Ele manda lá. E nós, filhos, temos que obedecer. Os seus pais têm autoridade sobre vocês. O Senhor Jesus, Ele tem autoridade sobre nós. Então o Senhor falou, diga ao povo que marche. Não adianta só ficar chorando, amados. Não adianta só ficar reclamando, não. Mas precisamos marchar. Precisamos ir avante. Glória a Deus. Muitas vezes, amados, Deus, Ele não vai te livrar do problema, mas Ele vai te livrar no problema. Quando você se deparar com uma questão, eu não tenho o que fazer, essa pandemia não acaba, os números só aumentam, as autoridades estão perdidas, os melhores cientistas do mundo todo não conseguem achar uma saída. Mas o nosso Deus, no momento certo, Ele vai arrumar a cura para tudo isso. E nós vamos poder voltar na nossa vida rotineira. Então o Senhor, Ele não vai te livrar do problema, mas Ele vai te livrar no problema. Minha filha Rita, você vai ter que passar pelo câncer. Você vai ter que fazer todas as sessões. Você vai ficar careca.
Você vai ficar com os dias debilitados? Mas eu vou colocar na tua presença os melhores médicos. Eu vou colocar as melhores clínicas. Você vai ter os melhores tratamentos. Você vai ter os melhores intercessores orando e jejuando por você. Aleluia! Vai passar sim por essa pandemia, mas eu estarei ali junto contigo. Aleluia! Aleluia! E a ordem que Deus deu para Moisés: toca, Moisés, nesse mar. Toca que esse mar vai se abrir. Aleluia! Glória a Deus! Talvez o Senhor, Ele não mude a situação que você está passando, mas Ele vai mudar você através dessa situação. Irmãos, eu mudei muito depois de tudo que aconteceu na minha vida. Mudei para melhor. Eu tive momentos com maior clareza, com mais momentos de intimidade com o Senhor. Ou seja, Ele não mudou aquela situação, mas Ele me modificou através daquela situação. Eu digo para vocês, meus queridos que estão em casa assistindo, nós seremos totalmente diferentes depois que essa pandemia acabar. Nós seremos totalmente diferentes depois que que esse inimigo invisível for embora. Aleluia, eu creio nisso, em nome de Jesus. E para acabar, tem mais ali, versículo 17 e 18. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Aleluia, irmãos. Toda essa luta, todo esse beco, é porque Deus quer ser glorificado na sua vida. Deus, Ele não te dá grandes guerras se você não souber como lutar. Ele não vai dar grandes guerras para pessoas que vai reclamar, que vai estar ali o tempo todo reclamando, que não vai ter força para passar por aquilo. Um dia, já no começo de toda essa situação, eu encontrei com a pastora Ivana, uma pastora que eu respeito muito, uma mulher muito usada por Deus. E eu só tinha até ali feito só a cirurgia. E eu contando para ela algumas coisas, tal. E ela olhou para mim e ela falou assim: irmã Rita, você é uma privilegiada do Senhor. Eu não entendi. Eu levei 2 semanas para entender. Eu cheguei até a perguntar para o meu esposo: me explique isso. Como que uma pessoa que está passando por tudo que eu estou passando pode ser privilegiada? Amados, no momento da nossa prova, nós não entendemos os propósitos de Deus para tudo. Mas depois que você passa por aquela situação, que você confia no Deus que você serve, ali vai começar a aparecer as respostas de Deus. Por que privilegiada? Por que Deus escolhe uma pessoa para glorificar a glória dEle na sua vida? Foi isso que ela quis dizer. Eu passei por tudo, mas irmãos, em nenhum momento nunca ninguém ouviu falar da minha boca que eu estava doente. Eu nunca falei eu estou doente. Eu falava assim: eu fui diagnosticada com câncer, mas eu não estava doente. Eu estava com a pior doença que alguém pode ter, mas eu não estava doente, porque eu não me sentia assim. E o Senhor, depois de tudo isso, irmãos, o Senhor foi glorificado através da minha vida. E Ele quer ser glorificado através da sua vida também. Então passe por essa tempestade glorificando, exaltando o nome do Senhor Jesus. Passe por essa prova dando glória a Deus. Se a resposta ainda não chegou, se você continua ainda nesses termos de sem saída, a resposta vai chegar. Mas confia no Senhor. Exalte. Para de murmurar.
Murmurar, além de desagradar a Deus, é muito feio. É muito feio para um cristão nós ficarmos murmurando. É horrível. Glorifique, exalte o nome do Senhor. E para terminar, no versículo 27, nós vamos pular do 18, vai lá para o 27 até o 31. Aleluia. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou a sua força ao amanhecer. E os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nenhum deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua mão direita e à sua esquerda. Aleluia. Lá veio Faraó com 600 carros. Lá veio Faraó com o seu melhor exército. Lá veio Faraó com os seus melhores homens. Deus sabe quem é dele, irmãos. Deus sabe. Deus tem comprometimento com aqueles que são comprometidos com a obra dele. Você passa por lugares seguros que, se o outro tentar passar, não vai dar certo, não vai conseguir. Se o mar abriu, foi para você. O Senhor Jesus, naquele dia, Ele abriu o mar para o povo de Israel. E quando o povo de Israel passou, e os cavaleiros poderosos de Israel foram tentar, o que aconteceu? O mar se fechou. O mar se fechou. Eles estavam livres. Eles estavam seguros, o povo de Israel. Meus amados, coloque então no seu coração que o mar que vai se abrir é o caminho seguro que o Senhor está preparando para você. Tome autoridade sobre as promessas de Deus na sua vida. Aleluia! Entre você e o problema, Deus tem que estar no meio. Aleluia! Entre você e Faraó, que é o inimigo, Deus tem que estar no meio de tudo, em nome de Jesus. As pessoas, eu já peço para o grupo do louvor se posicionar. Nós vamos cantar mais um pouquinho. Aleluia. Eu não sou mais escravo do medo. Eu não quero mais ser escravo do medo. O medo não me pertence mais. O pavor não me pertence mais. Agora eu sou livre. Eu sou livre pelo sangue de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus Todo-Poderoso. Leve essa mensagem no seu coração. Continue exaltando o nome de Jesus. O que fazer quando não há mais saída? Glorifica. Exalte. Exalte o nome do Senhor Jesus. Confia nele. Confia no Senhor, porque Ele tem respostas para as nossas perguntas, para os nossos questionamentos. Adore mais um pouquinho o nome do Senhor. Se você sentir aí em casa, de você orar pela sua esposa, você, varão, pai de família, reúna aí a sua família, abraça eles nesse momento. Está tão gostoso hoje aqui, que tem vários irmãos aqui. Você que está com a sua família aqui embaixo, abraça, pode se colocar de pé, nós vamos adorar o Senhor. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Uma melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus.
teu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo. Meu querido, você está na sua casa, exalte agora, neste momento. Coloque a mão no seu coração e continue a clamar, exaltar o nome do Senhor Jesus. Oh Deus, como é gostoso quando nós somos libertos em Cristo Jesus. Quando nós não temos mais motivos para nos considerarmos prisioneiros. Que as cadeias venham a ser quebradas na sua vida nessa noite. Cadeias do medo, do pânico, do pavor. Você é filho de Deus e o mar vai se abrir para você. Quando o mar se abrir, aproveita a oportunidade que Deus está te dando. Aproveita a oportunidade que Deus está dando para você. Porque o mar não é aberto para qualquer um. O Senhor, Ele só abre para os seus. O Senhor, Ele tem cuidado dos seus. Aleluia. Oh, glória a Glória a Deus. Aplauda o Senhor na sua casa, no seu lar, aonde você está. Glória a Deus. Deus abençoe a Beira Rita. Deus abençoe você que participou desse culto, que contribuiu de alguma maneira ou outra, para que o nome do Senhor fosse exaltado. Queridos irmãos, queremos declarar sobre a sua semana, uma semana que Deus te deu e vai te dar nesses próximos dias, de lutas com vitórias. Mesmo que venham lutas, virão as vitórias. Que Deus possa te guardar de todo mal e te abençoar. Tá? Convocamos você para essa semana. Você está aí de segunda a sexta-feira, intensificando a sua oração pela madrugada, durante o dia. A igreja
ela fica aberta, você pode vir aqui orar. E quarta-feira é o dia que toda a igreja está aí convocada para um dia de clamor, de jejum, tá bom? E oração perante o Senhor. Levante assim as suas mãos no sentido de receber a bênção apostólica nesse momento. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te guarde e te proteja em nome de Jesus. Está encerrado esse culto para a glória do Senhor.